Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, dia 17 de fevereiro, sexta-feira. Sexta-feira que antecede o Carnaval, essa festa do mundo, né? Então vamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, procurando nos harmonizar, nos tranquilizar, e aproveitarmos esses feriados que aí vêm, esses dias parados que aí vêm, para aprimorarmos o nosso conhecimento e irmos tocando a nossa vida, né? Hoje nós vamos ter o nosso irmão José Manuel, que está vindo aí substituir a nossa irmã Tereza Cristina, que não pôde vir, e vamos ao nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos e procurarmos, através desses encontros, dessas reuniões, ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Bem, queridos, eu estava assim na dúvida do que eu falo, porque eu nunca sei o que eu vou falar, porque eu fico pensando, falar o que para vocês que já sabem tudo. Aí, quando a Ângela falou aqui agora na abertura, me abriu o tema também, porque ela falou dessa festa do mundo. Essa festa não é do mundo, essa festa é dos homens que inventaram ela. Do mundo são os rios, os lagos, as árvores, do mundo são os mares, não é? Essa festa não é do mundo, essa festa é das criaturas que a inventaram, assim como todas as outras. E vejam, é uma maneira da humanidade se iludir, é uma maneira de nós nos iludirmos no mundo. Vejam que, talvez da nossa vida, gente, eu não sei, nunca pensei muito detalhadamente nisso, que é como eu estou pensando agora, porque pelo que ela falou. Talvez a gente viva 90% ou 95% de ilusão e 5% de realidade, sendo que a realidade, normalmente, ela surge na nossa vida quando vem o sofrimento, ela vem acompanhada do sofrimento. O sofrimento é que nos leva para a realidade. Quando está tudo bem, quando está tudo uma nice, aí o negócio é carnaval, o negócio é festa daqui, é festa dali. O pessoal fala, mas hoje o pessoal bebe muito. No Natal o pessoal bebe mais até. Entenderam? Não vejam, no carnaval bebe, no Natal bebe, no dia de finados bebe. É comum, a gente passa, eu falo sempre com ela, olha como o bar está cheio, a calçada cheia de gente, afinal de contas, os finados, todos morreram, estão comemorando os mortos, então vamos beber. Vamos comemorar, Jesus nasceu, afinal de contas Jesus nasceu, então vamos beber. Sexta-feira da Paixão, comemorada lá fora, Jesus morreu, então vamos beber. Vejam, essas criações, isso não é coisa do mundo, isso é coisa da gente, isso é coisa dos homens. E a gente leva aí 90%, 95% de ilusão no planeta. A realidade vem, volto a dizer, quando bate o sofrimento. Tem muita gente pensando em curtir o carnaval, curtir as festas hoje, mas hoje vai morrer um parente, um ente querido dela. Com certeza, isso vai acontecer em algum lugar do Brasil. O ente querido vai desencarnar hoje, e às vezes sem estar esperando, não estava nem doente. Pronto. Aí, imediatamente, há uma guinada de 180 graus no pensamento daquela família iludida, daquele pessoal iludido, em sair na escola de samba, em fazer isso, fazer aquilo, em se distrair muito, enganando-se na vida, passando o período da existência humana nesse planeta Terra, iludido. O Espiritismo é esse alerta que vem chamar a atenção. Vivam sim, se distraiam sim, porque é agradável para o espírito. Na realidade, o que nós pretendemos na vida é ser felizes. Ninguém faz nada para ser infeliz. Até os que roubam para serem felizes. Eles roubam para, com o dinheiro do roubo, eles conquistarem coisas que lhes deem prazer, poder, satisfazendo as ambições. Então, nós estamos no mundo para ser felizes. E a religião, o espiritismo, não proíbe isso. Não proíbe, inclusive, a vivência do próprio mundo para que se conquiste a felicidade. Só que ele mostra, vocês estão muito influenciados, ou melhor, eles não podem nem dizer vocês, eles podem dizer assim, nós
somos muito influenciados quando estamos encarnados, quando estamos mergulhados no mundo. E, com isso, sofremos as influenciações do mundo. Então, o mundo influencia sobre nós, espíritos. E nós, espíritos, por sermos ainda inferiores, caímos nas influenciações do mundo. E partimos para a felicidade sensorial, para aquela felicidade que vem das satisfações físicas. É aquele espírito lúdico que leva o indivíduo a querer assim a alegria, acertar no jogo, para ser feliz. Os espíritos alertam com relação a isso. Nós não podemos nos isentar dessa influenciação e até utilizá-la nessa conquista, nessa satisfação do lúdico. Mas eles ensinam, essa satisfação que vem em função do sensor humano, do sensor material, ela é passageira e ela é ilusória e ela não é real. Ela é uma circunstância do momento. O indivíduo fica alegre porque está num ambiente alegre, mas muitas vezes saiu do ambiente alegre, ele cai em depressão e ele volta para aquela realidade que não era aquele ambiente alegre, não era aquela movimentação da qual ele estava participando. Então os espíritos estão alertando, nós estamos sendo alertados por essa doutrina chamada espiritismo. Vivam influenciados pela matéria. Aí está até o nosso mérito em vencer as coisas que a matéria nos puxa para um lado e nós já entendemos que não deva ser para ali. E a gente então tem que puxar para o outro e assumir uma postura que vai nos dar essa felicidade que nós buscamos desde que viemos para cá e desde antes de virmos para cá, quando estamos do outro lado, nós buscarmos essa felicidade na satisfação emocional, espiritual. O que é isso? É muito diferente da satisfação e da felicidade material. A felicidade material ela é confundida, é a alegria confundida com a felicidade. É um estágio de satisfação física, mas não é de satisfação espiritual, emocional. E a satisfação espiritual, emocional, ela é duradoura, ela é imbatível, porque ela não advém das coisas de fora, das coisas que nos cercam, das festas. Elas vêm de um estado de esclarecimento que o espírito está feliz, satisfeito e contente em qualquer situação que ele tenha que enfrentar. Ele não vai estar alegre no sepultamento de um ente querido, mas ele vai estar tranquilo, sabendo o processo, compreendendo aquilo ali e sabendo que ele é o próximo, como nós somos os próximos. Quando eu às vezes falo em enterro, eu costumo chamar a atenção para isso. Todos vocês que estão aqui ao redor olhando, estão aqui diante de um momento que será o seu. Só não posso dizer quando, mas posso profetizar isso, com toda certeza. E nós olhamos ali para o falecido e perguntamos assim, quando será a nossa vez? Eu chego até a me imaginar como eu vou ficar ali, se eu vou ficar mais pálido, se eu vou ficar mais simpático, quem sabe, mais simpático do que eu sou. Às vezes ali, naquele momento, o corpo toma uma forma jovial que não tinha. Muitas vezes você vê lá o cadáver, e essa forma o cara estava tão bem. Quando ele estava encarnado ali, quando tinha o espírito ali, aquele corpo era mais feioso, mais esquisito. Eu já vi muitos mortos mais bonitos que quando viu. Mas muita coisa. Pessoas às vezes que até vai definhando, mas quando morre, quando o espírito sai dali, porque qual é a diferença de um corpo vivo para um corpo morto? A diferença é que no corpo morto o espírito não está mais ali. É a única diferença. E às vezes o corpo que estava tão definhado, ele toma um ar simpático, um ar agradável. Talvez até a expressão do próprio espírito ao se livrar dele, né? Ao se livrar dele. Mas quando eu falo em enterro, eu chamo muita atenção para isso. Quando será a sua vez? Eu posso até garantir de novo hoje, como eu já falei a última vez que eu falei aqui, que vocês nunca estiveram tão perto da morte como hoje. Vocês nunca estiveram. E vocês já pensaram, e você também. Claro, nós nunca estivemos tão perto da morte como hoje. Porque ontem nós estávamos um dia mais longe dela.
Hoje nós estamos chegando, nós estamos caminhando para ela. Mas nós não vamos ficar pensando na morte, no fim. Nós temos que entender que vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar a bagagem. Nós vamos ter que deixar o carro velho. Isso é natural em todas as fases e todas as mutações por que passam os materiais que compõem a natureza. É natural isso. Mas a doutrina espírita traz a certeza, a convicção, pela própria lógica matemática, física, de que nós não somos o corpo e de que dele vamos partir a qualquer momento, quem sabe, um dia, para a eternidade, inclusive a qualquer momento, sim, daqui a instantes para a eternidade, porque um século do planeta corresponde a um relâmpago, dizem os espíritos. Então, daqui a pouco nós estamos partindo de novo, mas vamos terminar por isso? Nunca. Mas vamos levar a felicidade, que como eu disse no início da nossa palestra hoje, vamos levar a felicidade? Sim, se ela foi conquistada para dentro, se ela foi conquistada para a alma, para o emocional. Se não, pode ter sido uma vida muito rica e abundante, como gostam os nossos irmãos de chamarem, para dominar o mundo. Pode ter sido uma vida muito rica e abundante, que vai resultar num espírito triste, pobre e sofredor. Que vai, por isso, do lado de lá, pedir novamente para voltar, se tiver vaga aqui, pedir para voltar e passar por uma situação inversa da que ele passou, em termos de posição social, para ele, não tendo dinheiro, fama e poder, ele realmente ser tocado na sua alma, no seu interior, naquilo que interessa, porque é aquilo que nós levamos. Então nós não estamos aqui em busca da alegria. Quando tivermos a oportunidade de estarmos alegres, festivos, que estejamos, mas não fazendo da alegria e da festa material, social, a ilusão de que nós estamos realmente nos realizando como espírito. Essa é a grande diferença. Tem muita gente hoje sofrendo, porque não vai poder passar o carnaval em Búzios, porque não vai poder passar o carnaval em Recife, porque não vai poder passar o carnaval não sei aonde. E tem outros que não estão nem pensando nisso, vai passar o carnaval onde estiver, tranquilo, fazendo o que acha que deva fazer. É o quê? Qual é a diferença entre um e outro? Não é do corpo físico, que o corpo físico é igual, corpo humano. Então o problema não é do corpo físico, é o quê? É o que interessa, somos nós. O cara que vai estar infeliz, ele não vai estar infeliz porque o corpo dele pede para ele ir para Fortaleza. O corpo dele está pedindo para ele ir para Porto Alegre. Não é o corpo que está pedindo, é o espírito que botou na cabeça que se ele não for para Paris, se ele não for para o carnaval em Veneza, ele vai ser o espírito mais infeliz, a pessoa mais infeliz do mundo. É o que isso, pessoal? Somos nós, somos nós. É simples de entender isso, é simples. O Espiritismo, quando apresenta para a gente, olha, e por isso que eu confirmo sempre, o Espiritismo é simples. Vejam bem, o Espiritismo confirma para a gente Deus como o Pai, o Criador. Confirma para a gente que nós somos almas imortais. Somos almas imortais. Confirma para a gente que nós temos várias oportunidades, através de reencarnações, para essas nossas almas chegarem à perfeição. E passando por vários mundos, melhores do que esse e piores do que esses. Vários mundos habitados. Então vejam, é muito simples o Espiritismo. E nesse mecanismo todo, nós não perdemos a comunicação, a comunicabilidade, ou seja, a faculdade de se comunicar dos espíritos, entre os espíritos. Isso no universal, no universo, como a internet. Assim como nós hoje, comunicação instantânea planetária, através da internet, qualquer um pode executar. Porque o mecanismo do Criador, da sabedoria divina, da sabedoria suprema, nos boicotaria, nos impediria dessa comunicação universal.
entre inteligências. Não, então é simples, Vejam, aqui está todo o Espiritismo. Aqui está toda a estrutura do Espiritismo. Deus, o Criador, o justo, o perfeito, aquele que não permite injustiça, que não privilegia ninguém, deu para as almas, que somos nós, imortais, o processo da reencarnação, para nós sermos perfeitos, para nós atingirmos a perfeição. E como essa perfeição não poderia se dar só na Terra, nós temos aqui a lógica que todo mundo já sabe, que a ciência já sabe, dos mundos habitados. Essas almas reencarnam em vários mundos para atingir a perfeição, mantendo a comunicação, a comunicabilidade entre elas eterna. Claro que nos níveis evolutivos em que a alma se encontra. Almas do grau, suponhamos do grau 0 a 10. Do grau 0 a 10. Almas do grau 3 não mantêm uma comunicação muito fácil com os graus superiores. 4, 5, 6, vão tendo mais dificuldades. A comunicação, ela está sempre envolvendo os graus evolutivos em que os espíritos se encontram, mas é uma comunicação interplanetária, uma comunicação infinita, não tem limites para ela. Entendendo isso aqui, aí as pessoas às vezes pensam, sim, mas e Jesus? Aí nós vamos tá vendo, Luiz? Esse aqui pode separar, né? Esse é o vermelho que não escreve. Mas e Jesus? Aí, dá para enxergar aí? Dá, né? Aí, nós temos aqui, ó. Fiz até meio grosso, parece a própria Bíblia, mas não é não. É o Evangelho. O Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Mas e daí? E daí, que conhecendo esse mecanismo, você tem uma síntese que vem de lá, que é o Espiritismo, que reduz todo o Evangelho, como o próprio Jesus disse, qual é o maior mandamento? Reduz todo o Evangelho ao amor a Deus e ao próximo. O amor a Deus e ao próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, não disse o Velho Testamento? Sim. E ao próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Nessa síntese estão todas as Escrituras. Está tudo, Jesus disse isso. E os sábios da antiguidade diziam isso. Tem até aquela história do menino, perguntou para o mestre, o senhor pode me falar todas as verdades ou todas as escrituras enquanto eu fico num pé só? Ele falou, fica num pé só. O moleque ficou. Ele falou, ama, pode voltar para a posição normal. Acabou, está tudo resumido. Então nós já sabemos disso. Nós já sabemos que quem com ferro fere. Nós já sabemos disso. Nós sabemos que devemos amar ao próximo. Nós já sabemos disso. Então se nós já sabemos disso, nós já sabemos essa parte aqui anterior ao Espiritismo toda. Nós já sabemos ela toda. Não te interessa se Ruth fugiu com um soldado romano e foi resgatada por um outro soldado que se arvorou em salvá-la porque Deus precisava dela. Não, isso não nos interessa. Não nos interessa se Salomão realmente mandou cortar a criança ou não mandou cortar, se isso é uma história. Isso não nos interessa. Não nos interessa o que Roboão fez com Jeroboão, o que Jacó fez com Isaac, ou Isaac com Jeremias. Isso não nos interessa mais. Isso está tudo resumido do Espiritismo para trás, em amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, em fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não faça, não seja egoísta, porque você vai ser fruto do egoísmo. Não seja orgulhoso, porque você vai ser fruto do orgulho, vai ser atingido pelo orgulho. Não faça o que não presta, para você não ser atingido pelo que não presta. Isso está definido, é todo esse passado. Agora aqui está elucidado, mas para que fazer tudo isso se a gente tivesse apenas uma única vida no planeta? O planeta Terra com uma única vida. Para quê? Aqui o planeta Terra, de verde, para ficar diferente, com uma única vez.
Aí não faria lógica, não faria sentido todo esse conteúdo para trás, sem essas explicações. Por quê? Enquanto nós éramos regidos, nós éramos dominados pelo medo, aí isso tudo fazia sentido. Cuidado com o capeta, cuidado que Deus te manda para o inferno, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Era o medo, era a imposição pelo medo. Mas esse medo começou a ser desmoralizado à medida que o mundo foi melhorando, foi avançando, à medida que as pessoas foram pensando melhor, foram descobrindo as coisas. Na minha época era como o medo de bicho-papão. Vocês também, quando crianças, os mais velhos aqui, hein, Salarino? Salarino não, Savioli. É nome italiano, é fácil guardar, mas é fácil confundir também. Hein, Savioli? Na nossa mesa, a Scioli já é outro italiano, ela já a Scioli. Savioli. Então vejam bem, Ivan, na nossa época de criança, a gente tinha medo de bicho-papão, medo de mula sem cabeça. Eu já falei isso várias vezes, falei inclusive na televisão, o pessoal gostou muito quando eu disse assim, no nosso bairro ali, quando as mães queriam prender as crianças em casa e tal, era só soltar um boato, ó, estão vendo coisa de madrugada aí de noite. Os cachorros estão latindo muito. Aí Dona Zarica, uma senhora que tomava conta da vida dos outros e tal, chegou da veneziana assim, de madrugada, olhou e viu um vulto, um negócio que passou. Pronto, não precisava mais do que isso. A molecada toda, o bairro todo, a região toda, uma mula sem cabeça. Ou então lobisomem. E pronto, e nem Dalginho. Eram 7 horas da noite, todo mundo dentro de casa dormindo, já preparando para dormir, não tinha televisão inclusive, era preparar para dormir. Medo. Papa fígado não é daqui, não, é do Nordeste, deve ser lá da tua região, é. Aqui ninguém papava fígado, não. Isso é pior ainda, é. Mas tem o boto, já que você está no Nordeste, vamos para o Norte, o boto cor-de-rosa, não é? Então, isso aí, hoje não se acredita mais nisso. Por quê? Porque o Espiritismo veio dizer que isso não existe? Não, porque a inteligência humana está avançando, evoluindo. As crianças de hoje não são bobinhas igual as crianças da minha época. Então, o mundo está evoluindo, claro, e intelectualmente não tenha dúvida. Então, vejam, se não houver uma explicação intelectual satisfatória como essa, isso aqui mantém na ignorância a humanidade como está. A humanidade está dominada pela ignorância e, consequentemente, pelo fanatismo, oriundo da fé cega. Consequentemente, está bloqueada. Vejam que os que começam a sair do bloqueio são os que vão ser ateus, materialistas. Rompem com o bloqueio intelectual e moral, rompem e vão ser ateus. Por que eles são ateus? Vão ser ateus. Porque eles não conhecem uma doutrina, não analisam, não lhes é entregue para análise uma doutrina como esta. Eles, quando ouvem falar espiritismo, eles ouvem falar no centro tal, que está dando passe, consulta espiritual, Chico Xavier, livro psicografado. Eles jogam isso tudo na vala comum do coisa sem importância, do crendice, do bobagem, porque não é apresentada essa doutrina com seriedade. Quando isso aqui é apresentado com seriedade, isso aqui é de alto nível. Mas não é de impossibilidade, não impossibilita o homem simples e ignorante de entender. Porque isso fala à razão e ao sentimento, ao bom senso. Isso fala ao bom senso. Quando você fala num Deus, inteligência suprema, amor supremo, que não discrimina ninguém, que nem tem povo, o povo dele é o universo, é toda a criação, é o infinito, você começa a tocar no bom senso do analfabeto, que é analfabeto nessa, mas não foi analfabeto na outra, certamente, que pode ter sido sábios em outras existências. Ah, mas porque analfabeto andou para trás? Não, bloqueou o conhecimento para ele desenvolver sentimento que ele não desenvolvia. Se o intelectual for só desenvolvendo o intelecto, ele vai ficando cada vez mais endurecido, embrutecido, cada vez mais cruel e cada vez mais senhor de que ele é o dono do mundo. Então bloqueia o conhecimento. E ele vem ignorante, entre aspas, mas com lampejos de sabedoria. Então, quando um ignorante, entre aspas, um analfabeto, entre aspas, dessa vida, dessa existência, houve explicações como essa, ele recobre esse intelecto que está lá dentro através do bom senso e ele não tem outra coisa para admitir senão
um Deus justo, um Deus igual para todos, um Deus de amor, um Deus que não tem povos, que não discrimina ninguém, que deu oportunidade para tudo e destinou toda a criação para a perfeição. Para a perfeição. Então, essa doutrina, ela satisfaz as pessoas que estão partindo para o ateísmo, para o materialismo, por causa do bloqueio criado aqui com as religiões que fecharam questão nisso. E que aí produzem as religiões fanáticos e perigosos para o mundo. Porque o fanatismo, o ódio religioso, gerado pelo fanatismo, foi o objeto e o móvel das maiores e mais cruéis guerras sangrentas, porque o planeta já passou. Nenhuma das guerras do mundo foram mais cruéis do que as religiosas, do que as guerras em nome de Deus. E nós vemos um mundo aqui fanatizado, um mundo estupidamente bloqueado daqui para trás. Mas por quê? Porque não é apresentado para o mundo isso que nós estamos fazendo aqui. Isso que é a tese desse centro aqui, Centro Espírita Friburguense. Qual é a tese do Friburguense? Apresentar a doutrina espírita para o mundo. Apresentar o espiritismo limpo, o espiritismo consubstanciado nos seus fundamentos básicos, elementares, mas infinitamente solucionantes dos problemas que nós precisamos solucionar. A doutrina espírita é simples. Ela elucida o espírito que está aqui para ser feliz, buscando a felicidade. E a felicidade plena e total vai estar aonde? Na perfeição. Ela vai estar na perfeição. A felicidade só pode ser alcançada plenamente aqui, na perfeição. Aqui encontraremos a felicidade plena e eterna. E não ficaremos deitados em mar de nuvens, nós estaremos agindo no infinito, sem o esgotamento do espírito, porque o que nos esgota, o que esgota em nós é o corpo, não é a alma. A alma é ativa, incessantemente ativa. Pode graduar mais ou menos o pensamento, que é a expressão da ação do espírito, mas está sempre ativo, sem esgotamento. Esgotamento é algo físico. Então, o descanso eterno é coisa de igreja, para mostrar que você se desgraça todo no trabalho, mas quando você for para o céu, você vai ter o descanso eterno. O inferno, se parar para pensar o que é descanso eterno, ele pede para ir para o inferno. Porque descanso eterno, você imagina 10 dias de férias na praia. Até 10 dias ainda é mais ou menos suportável, se você tiver uma programação diversificada, não é? Porque se você todo dia levanta todo mundo de manhã, pega as cadeiras, as barracas, pega o isopor, bota as coisas e vamos para a praia, todo mundo. Chega na praia, monta a barraca, estica a esteira, a toalha, todo mundo deita e tal, aquele sol começa escaldante, se esfrega aquelas coisas e vai para a água. Depois volta para a areia. Depois vai para a água, depois volta para a areia. As crianças rolam para lá, rolam para cá, fica igual o croquete ou bife à milanesa. Aquilo lambuza tudo. Aí depois, na hora de ir embora, pega aquelas coisas, sacode tudo, pega as cadeiras. Um já não quer trazer a cadeira, o outro já tem que trazer 4, porque o outro não quer levar. O outro já foi, esqueceu a sandália. É um inferno, começa a virar um inferno. Aí no 15º dia, você já não suporta mais levantar, pegar as cadeiras, você quer ir embora, quer vir embora para casa. Aí você fica com saudade da cadeira do escritório, saudade da máquina que você trabalhava lá fazendo café. Aliás, esse é o efeito das férias. É fazer o indivíduo de férias sentir saudade do serviço, saudade da casa dele, que saudade da minha cama, que saudade de tomar banho no meu banheiro, no meu chuveiro. O efeito positivo das férias é esse. É fazer o indivíduo sentir saudade da rotina. Mas imagine então um descanso eterno, onde você teria que estar eternamente descansando. Se você não estiver cansado, inclusive, você não vai ficar cansado. Se livrou da desgraça do trabalho, você não vai se cansar. E como você vai ser obrigado a descansar eternamente, Márcio? Seria um castigo cruel. Então isso são bloqueios da mente humana feitos pela religião, sem o espiritismo. O espiritismo não tem nada a ver com as religiões do passado. Ele é uma doutrina autônoma, independente. O espiritismo é um concentrado,
é um conjunto, é uma consolidação de todas as verdades do passado, que estão espalhadas em todas as religiões dos filósofos do passado. Mas o que essas religiões e esses filósofos fizeram foi muito importante, porque era o que podia ser feito num mundo como esse, numa época como aquela. Então tudo foi importante, todos foram necessários. Os que fizeram bem e os que fizeram mal, porque trouxeram um somatório de conhecimento que proporciona à humanidade hoje uma noção mais exata do que devo fazer para não passar mais por aquilo. Mas se não tiver uma lógica, uma explicação racional e intelectualizada para um mundo evoluído intelectualmente como esse aqui hoje, o pessoal descamba para o ateísmo e para o materialismo. Então olha a importância de nós sermos simplesmente espíritas. Nós não somos evangélicos, nós não somos cristãos, nós somos espíritas. Por quê? Porque, como eu estava falando ontem na nossa reunião aqui de diretoria, nesse livrinho aqui, que o pessoal chama às vezes lá fora de caderninho de arame, livro dos Espíritos, Espíritos, não é espíritas. Não é livro dos espíritas, como muita gente até chama. E tem até espírita que fala, livro dos espíritas. Você já leu lá no livro dos espíritas, você não sabe nem o nome do livro, ainda começa a dizer que aí está ultrapassado. Como ontem uma menina informou aqui na nossa reunião de diretoria, que ela teve contato com o pessoal aí, que falou que isso aí, eu pedi o livro dos espíritos, codificação, já está ultrapassado. Como? Isso é uma santa ignorância, uma pessoa dizer isso. É só eu tenho argumentado e jogado isso para análise o seguinte: a questão 540 do Livro dos Espíritos, esse não está escrevendo, a questão 540 do Livro dos Espíritos, ela na sua resposta, aqui, Livro dos Espíritos, 540, na resposta, ela diz que do átomo ao arcanjo, ao espírito perfeito, tudo se encadeia na natureza. Aí eles definem, aí eles revelam, porque o espírito perfeito, o átomo, o arcanjo, o espírito perfeito, ele começou pelo átomo. Isso matou a charada. Não existe nada que vá surgir no mundo que supere o espiritismo. Com essa revelação, tudo no universo está enquadrado, do átomo ao arcanjo, da criação básica elementar, da matéria, da molécula elementar, como definem os espíritos, que partiu a criação, ao máximo da inteligência possível de ser alcançada, tudo se encadeia. Que doutrina, que informação vai superar isso? E como isso pode ser ultrapassado? Jamais. Ali está o ponto mortal e final em relação à atualidade eterna do espiritismo na codificação. É uma atualidade eterna. Não é uma atualidade pontual e temporal. É uma atualidade eterna. Como disseram eles para Kardec, esses filósofos para cá, esses reveladores antes do espiritismo, eles foram precursores da eterna doutrina espírita. Porque esses enunciados aqui, eles são eternos. Eles resolvem para a eternidade. E pensem em argumentar alguma coisa que fuja a essa eternidade. Deus será sempre uma constante, com o nome que queiram, com a intenção que queiram, mas será sempre uma constante, porque é a origem. Se alguma coisa existe, ela foi criada. Ela tem que ter uma origem. A alma é uma realidade. Somos nós, a inteligência, os seres pensantes. E que já demonstramos por várias vezes e em várias circunstâncias que existimos sem o corpo. Não só através das comunicações, através do processo mediúnico, mas através da própria manifestação, a própria manifestação do próprio espírito, que é chamada de animismo. Quando o próprio espírito atua, mesmo ele estando encarnado, produzindo fenômenos que demonstram irrefutavelmente, inegavelmente, que além do corpo tem um comando ali dentro,
Porque, como eu disse, qual a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? É que no corpo morto, lá no caixão, o espírito não está mais ali. Pronto, fez a diferença total. Como eu digo para vocês, essas mãos não são do meu espírito. Elas são do meu corpo, do corpo que eu estou usando. Enquanto eu estiver determinando que ela fique espalmada assim para vocês, ela vai ficar. Ela só vai fechar quando eu determino que feche. Ela só vai mudar de posição quando eu determine que ela mude. Eu só vou me movimentar quando eu determinar que o corpo se movimente. Então, eu sou o comando. Eu posso usar a mão para puxar um gatilho e matar alguém. Eu posso usar a mão para salvar alguém, para abraçar, para socar. O corpo é um instrumento. Pode haver alguma dúvida de que nesse corpo aqui tem um comando? E que o comando não é o corpo, não é dele? Porque a minha vontade se sobrepõe a qualquer uma das funções que ele queira executar. Eu não vou deixar ou eu vou empreender. Fora da nossa vontade funciona um mecanismo estabelecido, porque se existe e funciona, foi estabelecido por alguém. E ele foi estabelecido por mim. Eu, como espírito, não estabeleci que o coração pulse, que o sangue circule. Eu não estabeleci as funções desse organismo. Mas se essas funções existem, elas também foram criadas como a minha intenção em movimentar as mãos. E essa criação, aí nós chegamos sempre à inteligência suprema. Nós chegamos sempre a Deus. Ele é o autor de todo o mecanismo que funciona perfeitamente e universalmente em todas as matérias existentes. Ele é o autor do mecanismo para que isso tudo funcione. Como nós somos os autores do mecanismo para que o microfone funcione, para que a caneta funcione, para que tudo, a luz esteja acesa, a energia esteja vindo, o relógio esteja funcionando. Nós somos os autores desse mecanismo. Mas tudo aquilo que escapa a esse mecanismo e que ultrapassa a nossa vontade está subordinado e foi criado por uma vontade diferente da nossa, mas uma vontade indubitavelmente inteligente. Como essa inteligência abrange e harmoniza o infinito, nós temos que chegar à conclusão que essa inteligência é infinita. Por isso os Espíritos nos disseram, essa inteligência é a suprema, não existe outra acima dela. E tem características ela de única pela harmonia e o comando do universo. Que se fossem várias inteligências, seriam várias opções, seriam várias decisões. E às vezes até conflitantes, como ontem o Supremo Tribunal Federal aprovou a ficha limpa por 7-4. Como entender decisão suprema por 7-4? A decisão suprema, ela subentende uma decisão unânime sempre. Se é suprema, tem que ser unânime. Se não é unânime, não é suprema. Deus, suprema inteligência, é unânime, é único. Porque se tivesse mais, aconteceria como no Supremo Tribunal Federal. 4 votam contra e 7 votam a favor. Essa supremacia aqui não deixa dúvida. Essa supremacia é realmente a que decide em primeira e última instância. E já decidiu o rumo do universo, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo principiou pelo átomo. É a justiça na evolução, na utilidade, na ação de toda a criação, em qualquer parte do infinito. Então vejam a diferença que o Espiritismo vem apresentar. A racionalidade, ao bom senso, vem apresentar Deus, almas imortais, inteligências, que para chegar a almas, elas passaram por um processo da criação que, por ser justo e por ser igual para tudo, esse processo teve que ter um início zero, para que chegasse nesse ponto e pudesse estar intelectualizado e individualizado como almas humanas, que por conta própria promovem a busca da sua perfeição,
através do mecanismo da reencarnação em diversos mundos, em vários estágios evolutivos, com a possibilidade eterna de comunicação. Então, observam, vejam a diferença do mundo sem a doutrina espírita e do mundo com a doutrina espírita. A doutrina espírita não separa ninguém, não cria uma divisão no planeta, não coloca para lá cristãos e para cá muçulmanos e para lá budistas. O espiritismo não pode ser carimbado de cristão, carimbado de evangélico, carimbado de muçulmano, carimbado de hinduísta. Não. O espiritismo é o espelho, é o extrato de todas as verdades e de toda a evolução que o planeta atingiu, da sua origem como habitação humana até o surgimento do espiritismo. Então, a partir de 1857, daqui para frente, a partir de 1857, a humanidade passou a ter um roteiro seguro, tranquilo. Isso resolveu o problema da humanidade? Não, não resolveu. Isso vai resolver o problema da humanidade? Está resolvendo. Mas não da humanidade inteira, pela diversidade dos espíritos encarnados. Nós não podemos querer que os nossos irmãos muçulmanos se convertam a esses princípios, larguem os seus. É difícil isso. Eles vão fazer isso desencarnando lá como muçulmanos e reencarnando em outras partes do globo, onde terão outras informações e que vão chegando a isso que está aqui. Seja com o nome de espiritismo ou de outra coisa qualquer, mas vão chegando a essas conclusões que estão aqui. Não lá como muçulmanos, mas em outras fases da humanidade, em outras civilizações humanas, onde essas informações já lhes vão chegando e fazendo a transformação desses espíritos que formam a humanidade universal e não a humanidade planetária, e muito menos a humanidade nórdica ou a humanidade aqui da parte sul do planeta, do hemisfério sul. Não, a humanidade universal. Porque espíritos estão desencarnando aqui e reencarnando aqui, desencarnando aqui e reencarnando aqui. Então, em cada época e em cada grupo de civilização que os espíritos tomam contatos ou venham ali desenvolver a encarnação presente ou a futura, eles vão tendo acesso a essas informações. Seja em que língua for, seja em que habitação for, vamos tendo acesso. Por quê? Porque isso aqui é a eterna doutrina espírita. Isso aqui é a consolidação das verdades todas que os sábios, os filósofos, os pensadores do passado foram modulando sobre a Terra, em vários lugares do mundo. Então, em resumo, nós podemos dizer o seguinte: o Livro dos Espíritos contém todas as verdades consolidadas. Existe um livro chamado Consolidação das Leis do Trabalho. O que significa essa obra? Significa que todos os fragmentos trabalhistas, todas as leis que dizem respeito às relações de trabalho na sociedade brasileira, por exemplo, elas foram agrupadas num volume só, num livro só e consolidadas. Por isso chama CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Todas as leis estão ali reunidas. Isso aqui é CLD, é a consolidação das leis divinas. Todas as leis divinas estão aqui consolidadas. E eu gostaria que vocês devem pesquisar e chegar à conclusão de algumas que não estejam, para a gente analisar, para a gente pesquisar. Cheguem à conclusão de quais são as verdades que lá existiam para trás, que existem espalhadas pelo mundo e que não estão aqui. Você vai encontrar reencarnação lá no budismo, reencarnação lá no hinduísmo, mas você não vai bater com a daqui, porque a daqui é um novo dogma. Qual é esse novo dogma da reencarnação? É a reencarnação dos espíritos humanos somente em corpos humanos para atingir a perfeição. Não há retrogradação. Isso já é uma informação. Em que pese lá atrás falar sobre reencarnação, milhares de anos atrás, antes de Jesus, já se falava em reencarnação, mas não bate com a reencarnação elucidada aqui, porque a reencarnação elucidada aqui mostra que só o elemento humano reencarna em corpos humanos e que não retrogradam nunca. Enquanto lá atrás a reencarnação é tida genericamente como a possibilidade de um indivíduo humanizado, de um intelecto individualizado e consciente, com senso moral,
reencarnar num besouro, numa lesma, reencarnar num tatu, reencarnar numa vaca, reencarnar em qualquer coisa. Aliás, diz que a situação está tão preta que as vacas estão estranhando os bezerros. Diz que a coisa está ficando tão feia no planeta que tem vaca rejeitando bezerro. Márcia, sabia dessa? Tem vaca desconhecendo bezerro. Então, por que essa coisa está ficando feia desse jeito? Porque o mundo está perdido, está solto, está solto. Agora, e daí? Vai todo mundo de buraco abaixo? Não, não, não. Mesmo os perdidos, entre aspas, eles vão se dar mal e vão ter que voltar e vão ter que chegar à conclusão. A humanidade, o homem, o indivíduo, o espírito, só se vai dar bem, só vai ser feliz quando ele se harmonizar com a regra, e a regra é a lei, e é imutável. Então pode errar? Pode errar à vontade. Pode roubar, matar, corromper, pode fazer, pode não fazer, pode se jogar no chão, pode se rasgar todo, pode. Se você perguntar, deve? Aí é outra coisa, não deve. Mas pode? Pode. Pode ir pro carnaval hoje, beber, dar com a cabeça na parede, se arrebentar todo, ficar nu. Pode. Deve? Não. Por quê? Porque tudo que você fizer e não for devido, não for conveniente, vai se converter em aflição para você. Vai se converter em coisa ruim. E nós não estamos aí, nós não falamos no início, nós estamos buscando a felicidade. Então está aí a informação. De onde está a felicidade? Está no conhecimento da verdade. As igrejas, as religiões que escravizaram esse negócio de verdade, enlataram, e essa é a verdade. Quem disse, cara? Verdade é o que satisfaz a razão, a inteligência, a lógica e ao bom senso. Foi o que eu falei aqui, um atestado do veterinário mandando tirar, passou lá no sítio, falou, deixou escrito, num papel bonito, escrito Ministério da Agricultura, veterinário, pós-graduado, Prêmio Nobel de Veterinária, e o cara assinou embaixo e carimbou como veterinário, mas mandou tirar as ferraduras dos cavalos e botar nos boi. Opa, peraí, o caseiro falou, que isso? Nossa, isso agora é a lei. O caseiro não fez. Aí quando o doutor chegou lá, doutor, deixaram aqui o documento, só vai ter que fazer isso. O cara falou, que isso, você fez? Não, que isso, eu ia tirar as ferraduras do cavalo e botar no boi, doutor? Ele falou, você fez muito bem. Mas o cara é veterinário, coisa nenhuma. Verdade, coisa nenhuma. Mas está aqui num papel, um documento, Prêmio Nobel de Veterinária. O cara, nada. Foge ao bom senso. Então não pode ser do veterinário, é um vigarista. É um farsante. Não façam isso. Então, quando você lê aqui para trás, tudo que diz que é a palavra de Deus, pode ser, claro, vamos ver o que é. Aí quando exorta essa palavra, a contrariedade, a contenda, a briga, a guerra, ao fanatismo, botar pessoas contra pessoas, ter ódio de uns, ódio de outros, o próprio Deus jogar pedra nos outros, matar os outros, destruir. Aí você fala, não, peraí, isso não é igual tirar a ferradura do cavalo e botar no boi. Isso não é sensato. Assim como a orientação da ferradura do cavalo para o boi não é do veterinário, aquilo que está ali, estão dizendo que é a palavra de Deus, não é. E o que você tem que fazer? Joga essa porcaria fora, rasga a orientação que foi do veterinário, rasga o livro que diz que você tem que acreditar e ter medo, porque ele vai te condenar, ele vai te destruir, e sai fora disso, e pensa por conta própria. É o que eu digo, coloque-se no lugar de Deus, e vocês vão ver que vocês fariam um mundo melhor do que esse. Com a ideia deles lá fora, de uma vida. Agora, coloquem um mundo desse, com um Deus perfeito, num universo infinito, esperando-nos para que nós atinjamos a perfeição, com a reencarnação para isso, aí vocês vão ver que vocês não fariam um mundo melhor do que esse. Ninguém faria. Isso está perfeito. Isso faz parte da criação dele, do Criador, da inteligência suprema. Então nós não faríamos melhor, nunca. Nós somos inferiores e sabemos disso, reconhecemos isso. Mas seremos santos um dia. Todos seremos santos um dia. E isso contesta Deus em quê? É como criacionismo e evolucionismo. A regra do evolucionismo, que diz que tudo está no processo de evolução, contraria Deus em quê? Contraria as igrejas, contraria o fanatismo, contraria a bitola, o engessamento e o enlatamento. Só. Como isso pode ofender Deus? Você mostrar a utilidade de tudo para todo o conjunto com vistas à perfeição. O que isso contraria? Isso é lógico, isso é sensato. Isso é inteligente. Então, olha, o que falta, se não é o que a gente aqui no Friburguense tenta fazer. Se não é o que nesse programa que eu faço na televisão, eu tento fazer.
mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo que o Espiritismo é uma doutrina certa, perfeita, que o Espiritismo é a consolidação das verdades de Deus, é a CLD, Consolidações das Leis de Deus, e abertos para ser modificados. Sim, onde? Abertos para ser modificados. Qual é o princípio que contesta? Quais são os princípios que contestam esses? Que Deus existe? Ótimo, todo mundo concorda. Que a alma existe? Ótimo, todo mundo concorda. Mas que essa alma, se não for boa numa única vida, no planeta Terra, vai para o inferno, aí já se divorciou da gente. Aí já foi para o outro lado. Nós já aceitamos que essa alma aqui, por mais inferior que seja, ela vai por bondade e justiça de Deus, como por bondade e justiça de um pai e uma mãe. Todos os filhos, os 10 filhos de uma mesma mãe, 5 bons e 5 atrapalhados. Ela tem convicção e certeza e luta para que aqueles 5 atrapalhados se acertem e sejam tão bons contra os outros, porque o Criador Supremo, criando todos esses bilhões e bilhões de almas que aqui estão, seria pior que uma mãe ignorante lá do mato, mas que quer o bem para os filhos. Acha que eles devam ser punidos sim quando eles errarem. Acha até, leva até, e nós temos casos aqui na sociedade humana, em que a mãe toca para a polícia ir lá prender o filho porque ela sabe que foi ele que cometeu o crime. Mas ela não faz isso por ódio a ele, ela não faz isso por rancor a ele, ela faz isso para recuperá-lo, para que ele se conserte. Ela quer que ele seja punido, ela acha justo que ele seja punido, mas ela jamais vai admitir que ele seja destruído, que ele seja condenado para sempre. Ela vai querer que ele seja reformado e que ele atinja a perfeição, que ele seja um dia tão bom quanto os outros 5, já que ela tinha 10 filhos. E por que o Criador, suprema bondade e amor, seria pior que uma mãe humana? Essa é a lógica, essa é a diferença do Espiritismo para as outras doutrinas. Sem a reencarnação não tem jeito de explicar Deus. Sem a reencarnação é imersão no fanatismo. O Papa João Paulo II já disse isso quando ele criou a encíclica Fides et Ratio, onde ele disse: fé sem razão leva ao misticismo e ao fanatismo. Está lá na essência da Igreja Católica. É uma reforma para a Igreja Católica. Agora, hoje, com o Bento XVI, está abafada. Está abafada, não há interesse nisso. O Papa falou, Papa João Paulo II, que o evolucionismo não é incompatível com Deus, com a sabedoria de Deus. Isso foi dito por um Papa. João Paulo II, está lá, na essência, no miolo da igreja. Claro que é abafado, porque não há interesse do império romano, entre aspas, católico, não há interesse em mudar isso. Mudar isso, muda uma estrutura de um império. E quem está lá em cima não quer nunca vir aqui para baixo, ou perder o mando lá em cima. São os tais Illuminati que dominam o planeta. São os tais Illuminati que não vão ficar lá sofrendo frio de 80 graus abaixo de zero, 50 graus abaixo de zero. Não vão lá ficar passando fome por falta de condições de produzir alimento. Que não vão ficar lá abanando a gente aqui embaixo, vindo comprar aqui para a gente ficar riquinho e eles pobrinhos. Não. Eles vão dominar a gente aqui. Mais cedo ou mais tarde é o que vai acontecer. E isso faz parte do jogo planetário. Isso faz parte do jogo das civilizações. Isso faz parte do progresso de cada espírito. Acham difícil, e eu falei isso ontem aqui na reunião de diretoria, que quando a coisa estiver feia, os donos do mundo, os Illuminati, aqueles que comandam, aqueles poucos que comandam os destinos do planeta, não poderão soltar uma epidemia, uma pandemia global, criada por eles mesmos. Tem muita gente no planeta, tem muita gente, tem 7 bilhões. Morrer aí uns 4, 5 bilhões é bom para os que dominam, para os donos do mundo. Eles vão se expandir, eles vão ter mais espaço, eles vão ter mais condições de viver. Então, criar um mecanismo de destruição humana, tendo eles o antídoto. Isso é uma profecia, hein? Tendo eles os antídotos, que serão aplicados a quem interessar ficar possa, depois que houver a desgraça geral. Aí não pensem vocês, mas Deus não permite. É o jogo.
Faz parte do processo evolutivo desse planeta aí. Não acontece em mundos superiores. Se Deus não permitisse, cai na pergunta do Papa: onde estava Deus que permitiu o nazismo destruir milhões de judeus, queimar aquelas pessoas inocentes? Onde estava Deus? Foi a pergunta do Papa. E a pergunta de Madre Teresa chegou a duvidar da existência de Deus, porque eu estou aqui me arrebentando toda para cuidar desses infelizes, para salvar esses miseráveis, para aliviar a dor deles, e Deus não faz nada. Nós não somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos do universo. Terra para nós é uma escola que nós estamos hoje frequentando. Mas se cai uma barreira em cima de uma escola, não acaba a educação na cidade. Outras escolas são construídas ou já existentes, nós para lá vamos. Pensemos grande, pensemos aberto, saibamos do que pode acontecer. Porque nós fazemos parte disso. Isso são conhecimentos suficientes para nós nos convencermos de que nós não somos daqui e não devemos ficar agarrados a isso. Mas não devemos e não podemos perder a oportunidade de, em estando aqui, sujeitos a passar por todas essas crueldades e injustiças que nos são proporcionadas pelo egoísmo, pela inferioridade nossa, de quem está habitando aqui, no conjunto, nós estamos esclarecidos, elucidados, que não somos daqui, mas estamos aqui para aprender. Aprender intelectualmente e principalmente moralmente, sentimentalmente. Intelectualmente nem se preocupem muito, porque isso é mais fácil. Agora, emocionalmente, se preocupem sempre, sempre, sempre. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer segundo da nossa vida, nós estamos tendo a oportunidade de nos amansar, de nos domesticar a nós próprios. Só nós podemos fazer isso. E isso é que traz os valores espirituais. Porque o intelecto depois você pega rapidamente. Nós já somos produtos do intelecto avançado. Nós passamos por todos esses processos que nós precisamos aprender e relembrar por escrito, na internet, mas nós já conhecemos isso. O que nos torna difícil de conviver com o sistema é o emocional, é o eu. Você sai ali fora, você pode ser agredido. E você tem que ter uma reação de quem conhece esse mecanismo, que não pode ser uma reação de violência, não pode ser uma reação de revide. Você é fechado por um carro ali fora, ou tua roupa limpinha, passa o carro numa poça, te joga água e lama em cima. Aí você olha para o carro e fala: vá com Deus, meu irmãozinho, você estava com pressa, não é isso? Vocês vão pensar? Prontinho para ir para a festa do patrão, aniversário da filha do patrão, você de terno de linho, todo branco, quando você sai com a família, a patroa, as criancinhas, quando você está na calçada, assim, tinha acabado de chover, passa um carro, joga aquela água e aquela lama em cima de todo mundo. Como é a sua reação? Essa aí, esse é o mistério, esse é o momento. E todos vocês e eu temos essa oportunidade ao sair daqui, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Aí está o momento de você colocar em choque a sua reação instantânea, a sua reação instintiva, da sua inferioridade e aquela de quem está conhecendo esse mecanismo, conhecendo as razões disso aqui. Nós vamos ser felizes. Hoje não vamos passar o carnaval em Veneza. Hoje não estamos indo para Paris, estamos indo para Nova York, o que está torturando muita gente. Se tortura por isso. Outros não estão indo para Búzios, outros não estão indo para Rio das Ostras, outros não puderam consertar o carro, não faltou dinheiro para consertar o carro, para ir para São Gonçalo. Mas tem gente sofrendo por isso, Por quê? Não é pelo que está por fora, é pelo que está por dentro. Resolva o problema, seja feliz onde você estiver, faça sempre o melhor a cada segundo da tua vida. Não é para que eu veja, não é para que o centro seja enaltecido, é para que a gente se resolva, porque é para isso que nós estamos aqui. E com esses esclarecimentos aqui, nós podemos agir desta forma como estamos argumentando, sem estarmos sendo bobo, sem estarmos ficando para trás.
Olha lá o bobão lá, ficou lá no meio do mato, está todo contente lá, enquanto nós estamos indo para Nova York, nós estamos indo para Paris, nós estamos indo para Veneza, nós estamos indo para a Alemanha, nós estamos indo para a Patagônia, estamos indo para coisa nenhuma. Onde você estiver, faça ali a sua felicidade. Eu não sabia o que ia falar para vocês hoje, mas eu provoquei aqui uma série de reflexões, não é? Provoquei. Se eu não esclareci, eu confundi. E de qualquer maneira é isso que a gente precisa. A gente não pode ficar achando que está tudo resolvido, encosta na religião e espera o momento da morte. Não, nós temos que ser dinâmicos. Nós temos que ter opinião, concordar ou não concordar, aceitar ou não aceitar. Nós temos que ter ação, nós temos que ser indivíduos. Nós não somos seguidores de ninguém. Nós somos construtores da nossa própria realidade, da nossa própria realização, da nossa própria felicidade. Por que não? Porque você não leu 500 livros, ou não leu livro nenhum, não precisa, porque você pensa. E pensando, você pode fazer os questionamentos e chegar às conclusões, pensando tão somente. É o que às vezes nos falta. Nós deixamos para que pensem por nós. E nós não devemos fazer assim. Pensem nisso. Pensem nisso. E procurem sempre livro dos Espíritos, que não está ultrapassado coisíssima nenhuma. Só podem dizer que está ultrapassado quando alguém contestar aqui do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, porque o arcanjo principiou pelo átomo, questão lá 540, só essa liquida o resto. Aliás, tem a questão, acho que 22 ou 23, as 20 e poucas ali, que fala da matéria em estado e em estágio, que para nós não seria matéria, mas que é matéria sim. Está lá respondido isso em 1857, há 154 anos. Isso foi dito, está escrito ali no Livro dos Espíritos. Sabe o que estão fazendo hoje naquele grande acelerador de partícula FHC? Não, LHC, né? Não é o Fernando Henrique Cardoso. No LHC, está lá entre a Itália, entre a França e a Suíça, com um desenvolvimento extraordinariamente avançado cientificamente, para provar o quê? Essa matéria que está respondida ali no Livro dos Espíritos, em 1857, aquela matéria que não existe, que para nós não seria matéria, mas que para eles, para a espiritualidade, é a essência da matéria. Estão lá pesquisando e tentando descobrir o bóson de Higgs, que é o elemento que deu massa à matéria universal, que no Big Bang ele formou toda a estrutura universal, consubstanciando matéria. Ali, questão 20 e pouco, chamar isso aqui, dizer que isso aqui está ultrapassado, para quê? Para dizer o quê? Que nós vamos todos para o inferno, se nós não entregarmos a Jesus, nós estamos salvos? Não é? Pensem nisso, estudem o Livro dos Espíritos, está tudo ali. Aqui no Livro dos Espíritos está consolidado toda a doutrina espírita. E que Deus nos abençoe e até a próxima.